O jurista Modesto Carvalhosa protocolou um aditamento ao pedido de impeachment que apresentou em março de 2019 contra Gilmar Mendes do Supremo Tribunal Federal. No aditamento, Carvalhosa e outros 2 advogados acrescentam à lista de denúncias do primeiro pedido novas denúncias de desídia no cumprimento dos deveres do cargo e proceder de modo incompatível com a honra, dignidade e decoro de suas funções, em virtude das recentes declarações do ministro em que associou o Exército Brasileiro a um suposto genocídio. O pedido de aditamento recebeu o apoio de 16 senadores que se manifestaram em uma declaração conjunta. Ouça: Declaração conjunta de apoio ao aditamento à denúncia por crimes de responsabilidade, pedido de impeachment, em desfavor do ministro Gilmar Mendes. Nós, senadores da República infracinados, vimos a público manifestar nosso apoio ao aditamento à denúncia por crimes de responsabilidade, pedido de impeachment, formulado em desfavor do ministro do Supremo Tribunal Federal Gilmar Mendes pelos juristas Modesto Carvalhosa, Laércio Laurelli e Luiz Carlos Crema. O aditamento, como é natural, preserva as condutas pregressas do magistrado, todas com configuração inequívoca de crimes de responsabilidade, ao proferir julgamento mesmo suspeito e ao proceder de modo incompatível com a honra, dignidade e decoro de suas funções, bem como acrescenta a recente declaração de Gilmar Mendes a respeito de pretensa associação das Forças Armadas ao Ministério da Saúde naquilo que chamou de genocídio. Não se pode admitir que um membro da mais alta corte do país continue se valendo de sua função para prejudicar o equilíbrio entre as instituições e os poderes, desonrando a magistratura nacional e extrapolando os limites atribuídos pela própria Constituição Federal. O Senado Federal não pode se furtar do dever de receber, pautar e julgar as denúncias formuladas contra ministros do Supremo Tribunal Federal, missão que lhe é conferida pelo artigo 52, inciso 2 da Carta Maior e pelos artigos 41 e seguintes da Lei nº 1079 de 50. Com esse objetivo, declaramos nosso apoio à indispensável iniciativa dos juristas mencionados, capitaneados pelo professor Modesto Carvalhosa, e conclamamos o presidente do Senado da República, senador Davi Alcolumbre, a pautar imediatamente a denúncia. Assinam a nota os senadores Oriovisto Guimarães, Alessandro Vieira, Stevenson Valentim, Marcos Duval, Jorge Cajuru, Eduardo Girão, Plínio Valério, Álvaro Dias, Major Olímpio, Lazier Martins, Regufe, Vanderlan Cardoso, Luiz do Carmo, Harold de Oliveira, Soraya Tronic e Luiz Carlos Renzi. Ouça trechos do aditamento assinado pelo jurista Modesto Carvalhosa. O ministro Gilmar Mendes declarou de maneira muito clara que o Exército está associado a um genocídio ao referir-se ao combate à pandemia. Gilmar Mendes sabe muito bem que genocídio é o extermínio deliberado de uma comunidade, de um grupo ou de um povo, sendo, portanto, um crime gravíssimo, previsto não apenas em leis nacionais, como em tratados internacionais. No sábado, dia 11 de julho do corrente ano, o ministro Gilmar Mendes participou de um debate online organizado pela Isto É e pelo Instituto Brasiliense de Direito Público, manifestando-se da seguinte forma, abre aspas, não podemos mais tolerar essa situação que se passa no Ministério da Saúde. Não é aceitável que se tenha esse vazio. Pode até se dizer, a estratégia tirar o protagonismo do governo federal é atribuir a responsabilidade a estados e municípios. Se for essa a intenção, é preciso se fazer alguma coisa. Isso é péssimo para a imagem das Forças Armadas. É preciso dizer isso de maneira muito clara. O Exército está se associando a esse genocídio, não é razoável. É preciso pôr fim a isso. Fecha aspas. A declaração do ministro Gilmar Mendes, ora denunciado, além de ser absolutamente inadequada e irresponsável, beira leviandade. De um magistrado de uma Corte Suprema, espera-se que se manifeste nos autos e quando provocado a fazê-lo. Ao exercer seu direito de se expressar sobre o atual cenário, excede manifestamente o esperado de um membro da cúpula de um dos poderes.
É dever de todos zelar pelo equilíbrio e pela harmonia entre as instituições, revestido de maior gravidade quando se está diante de uma autoridade pública cuja conduta reflete inexoravelmente entre os diferentes poderes e instituições. Ao que se depreende da declaração de Gilmar Mendes, não restam dúvidas de que o denunciado praticou no dia 11 de julho de 2020 o crime de ser patentemente desidioso no cumprimento dos deveres do cargo, e b. o crime de proceder de modo incompatível com a honra, dignidade e decoro de suas funções. Não bastassem as razões legais e jurídicas a impedir a declaração do ministro Gilmar Mendes, é dever do magistrado manter independência, preservar a impessoalidade e não pôr em dúvida sua parcialidade. No mesmo andar, a Constituição da República Federativa do Brasil impõe o respeito aos princípios da legalidade, impessoalidade e moralidade. O Código de Ética da Magistratura Nacional para o exercício da magistratura exige independência, imparcialidade, prudência, diligência, integridade pessoal e profissional, dignidade, honra e decoro. Grifa o Código de Ética da Magistratura que o magistrado imparcial é aquele que busca nas provas a verdade dos fatos com objetividade e fundamento, mantendo ao longo de todo o processo uma distância equivalente das partes e evita todo tipo de comportamento que possa refletir favoritismo, predisposição ou preconceito. A integridade de conduta do magistrado fora do âmbito estrito da atividade jurisdicional contribui para uma fundada confiança dos cidadãos na judicatura. O magistrado deve comportar-se na vida privada de modo a dignificar a função, cônscio de que o exercício da atividade jurisdicional impõe restrições e exigências pessoais distintas das acometidas aos cidadãos em geral. Com a devida licença, importa nova transcrição do assentado pelo Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal quanto à necessidade de neutralidade, independência e imparcialidade do magistrado a resguardar a ética judicial. Abre aspas. A neutralidade impõe que o juiz se mantenha em situação exterior ao conflito, objeto da lide a ser solucionada. O juiz há de ser estranho ao conflito. A independência é a expressão da atitude do juiz em face de influências provenientes do sistema e do governo. Permite-lhe tomar não apenas decisões contrárias a interesses do governo, quando exijam a Constituição e a lei, mas também impopulares que a imprensa e a opinião pública não gostariam que fossem adotadas. A imparcialidade é a expressão da atitude do juiz em face de influências provenientes das partes nos processos judiciais a ele submetidos. Significa julgar com ausência absoluta de prevenção a favor ou contra alguma das partes. Aqui nos colocamos sob a abrangência do princípio da impessoalidade que a impõe. Fecha aspas. Configurado e provado a prática de mais 2 crimes de responsabilidade pelo ministro Gilmar Ferreira Mendes. É do Senado Federal, no caso que se apresenta, a obrigação de defender a República, a democracia e a ordem. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Ferreira Mendes, conforme amplamente demonstrado nessa peça acusatória, sistemática e reiteradamente, abusa do cargo e das funções que exerce, cometendo os crimes de responsabilidade previstos nos incisos 4 e 5 do artigo 39 da Lei nº 1079 de 1950. É chegada a hora de impor limites, cobrar responsabilidade e exigir do ministro Gilmar Ferreira Mendes, integrante da mais alta Corte de Justiça do Brasil, que exerça suas funções com respeito à Constituição da República, às leis e aos rígidos padrões éticos e morais que pautam o agir profissional e pessoal dos magistrados nacionais. Que se materialize o discurso, ainda há instituições sérias nesse país. Bom, eu queria só... Está um pouquinho tarde já para mim, que eu tenho que dormir daqui a pouco, mas eu quero só lembrar que eu adorei todas as intervenções, são profundas e muito também indignadas sobre esta... um estado de exceção
que está imperando no Brasil, uma ditadura do Supremo Tribunal Federal instaurada no Brasil. É uma ditadura que está sendo instaurada no Brasil por esses ministros do Supremo Tribunal Federal. Gravemente ainda, pelo fato de 10 ministros terem conestado essa barbaridade que foi realizada. Mas eu quero só lembrar que o doutor Sérgio Dario fez uma análise profunda e geral sobre o aspecto da ilegalidade e inconstitucionalidade desses inquéritos e dessa portaria, mas ele, a sua tese é de que realmente é natimorto. O inquérito é natimorto, os inquéritos são natimortos, e a portaria também. Eu gostaria de discordar dele nessa conclusão, embora elogiando profundamente a sua descrição sobre as ilegalidades havidas. Não é natimorto, não. Ele tem um efeito brutal. Esses inquéritos têm um efeito enorme na sociedade, estão criando um constrangimento na sociedade, um medo na sociedade, um terror na sociedade, de falar mal dos ministros do Supremo Tribunal Federal. E isso é o que eles queriam, isso é que eles desejavam e desejam com o inquérito. Eles não querem nada que o inquérito seja julgado em primeira instância, que vá para lá, que seja arquivado, porque não tem consistência. Não interessa a mínima. Interessa que eles, ao prorrogar 6 meses, não prorrogando, agora com o aval de 10 ministros, tá certo? Vão prorrogar, é para criar o terror na sociedade, criar o estado de exceção que eles estão criando na sociedade. Esse é o objetivo. E, portanto, a questão aqui também, eu gostaria de elogiar muito todos os que falaram a respeito desse assunto, principalmente o doutor Greco também, que foi muito claro na sua posição, e eles não é uma questão de um inquérito político, é um inquérito de autodefesa de todas as barbaridades que eles fazem, certo? Eles não querem ser criticados porque eles fazem barbaridades, hora para um, hora para outro. Uma hora eles vão lá e acabam com o COAF, congelam o COAF. Depois, outra hora, eles atacam o presidente da República. Outra hora, eles atacam o PT. Outra hora, eles atacam o Centrão. Quer dizer, eles vão de acordo com os interesses do momento, interesses políticos dele. De modo que não é uma política feita a esses inquéritos, não tem a finalidade só de atacar o governo atual. Atacar quem vier, conforme as convidências. O que eles querem é se autodefender, dizer, nós vamos criar todas as arbitrariedades e dominamos o país, porque eles dominam, o Supremo Tribunal Federal domina o país hoje, manda o país, dominação, aí no sentido bem político da palavra, dominam o país, tá certo? E não querem nenhuma crítica. E quem criticar, como foi muito bem explicado aqui pelo Paulo Faria, quem criticar, tá certo? É preso e usa com tornozeleira, tá certo? E usa o que precisar, porque realmente é um jeito que não pode ser criticado. É um Estado muito pior que o AI-5. Eles falam, eles querem voltar com o AI-5, eles vão perder. Eles estão praticando o AI-5. Esses inquéritos são um AI-5. Qual é a diferença deles com o AI-5? Pelas arbitrariedades e pelas violências que eles fazem contra as suas vítimas. E eles, vítimas, criam vítimas, tá certo? Porque não pode dizer absolutamente nada das coisas que esses ministros fazem com as suas famílias. Ao defender a sua família, estão dizendo porque a família também faz coisa errada, tá certo? Então eles sabem, que todo mundo sabe, está lá na Lava Jato, todas as denúncias, toda denúncia de empreiteira tem o nome lá de famílias dos ministros, tá certo? Então eles não querem isso, eles querem criar o terror no Brasil. Nós temos no Brasil hoje um estado de exceção por causa desses inquéritos e dessa portaria. É essa a realidade. E eles vão em frente. Eles vão agora prorrogar por mais 6 meses, daqui a pouco prorrogam por mais 6 meses, e assim vão até o fim do mundo, porque é um inquérito do fim do mundo mesmo. Então eles vão até o fim do mundo fazendo esse tipo de arbitrariedade contra a sociedade brasileira. Nós não temos mais um Estado democrático no Brasil. É conversa fiada.
O Estado Democrático Brasileiro está suspenso, pelo menos. Não, há uma suspensão do Estado Democrático de Direito no Brasil enquanto viger esse tipo de conduta e de inquéritos e portarias do Supremo Tribunal Federal.